Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e vamos dar continuidade ao nosso comentário da revista especial da CPAD, Lições Bíblicas, os princípios divinos em tempo de crise. Nós iremos fazer o comentário da lição número 9, Como vencer as oposições à obra de Deus. Convido você a estar conosco, a se inscrever nesse canal caso não seja inscrito, a compartilhar nossos vídeos e a deixar um comentário, uma sugestão, uma dúvida relacionado ao tema. Depois iremos entrar em contato. Vou abrir aqui o PDF para a gente poder compreender melhor. Lição número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Se nós pudéssemos... isso aqui trata-se de um tema, né? Como vencer as oposições à obra de Deus. Mas se fosse uma pergunta, nós deveríamos mostrar a resposta. Ficaria assim: como vencer as oposições à obra de Deus, ao reino de Deus, à Igreja de Cristo? Iremos responder no decorrer do comentário deste vídeo. Texto áureo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 5 de 1 João. Objetivo geral: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Objetivos específicos: ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Muito interessante esse tema. Bem, no comentário nós temos, como sempre, a introdução. Na introdução, nós podemos ver que a construção dos muros de Jerusalém provocou dura resistência por parte dos samaritanos, né? Uma certa revolta, uma certa ira. O ponto central dessa lição é: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, em algumas lições passadas, descobrimos as origens dos samaritanos dentro do contexto cultural, econômico, religioso e social do povo de Israel. Ao interpretar corretamente os dados oferecidos pelo escritor e por todos os materiais e fontes seguras, nós podemos agora perguntar: quem são atualmente os samaritanos? Seriam apenas as seitas que saem da igreja evangélica, da igreja protestante e fundam sua própria igreja? Os samaritanos seriam também partidos políticos ligados não somente à corrupção, mas muito mais ao comunismo, socialismo, à esquerda? Vamos pensar sobre isso? Quem são atualmente os samaritanos que têm resistido à obra de Deus, à palavra do Evangelho? Bem, no ponto 1, nós temos qual a procedência desses ataques. De onde vêm esses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 2. Versículo 12. Deixa eu lhe explicar dois pontos de suprema importância ao ter esse texto em vista. Primeiro,
No caso de Neemias, quando você pega a lição bíblica aqui da leitura bíblica em classe, você vai encontrar no versículo 13, versículo 16, versículo 17, versículo 18, que as pessoas que construíam, trabalhavam, se dedicavam à obra, à construção do templo do Senhor, estavam armados, equipados para a guerra, para um confronto de vida e morte. Tá? Quando nós lemos Efésios, aqui no texto, tá? Capítulo 6, versículo 12, nós vemos que não lutamos contra carne e sangue. E agora? Quer dizer que hoje o cristão, não usa mais arma, não usa faca, não usa espada, não usa revólver para se defender. Como resolver essa situação? Aparentemente contraditória. Bem, é simples e rápido. Primeiro, no caso de Neemias, ou no período do Antigo Testamento, nós temos uma dispensação, tá? E a dispensação, para quem sabe, uma administração em que Deus lida com seres humanos, de acordo com aquele momento específico. O que eu quero dizer com isso? É que Deus dava permissão ao povo por ser nação e por serem isentos de desobedecerem aquele princípio não matarás. O não matarás não era não é um mandamento para se tornar covarde e deixar que o inimigo o mate sem qualquer reação. O não matarás, no texto de Êxodo, era para não cometer nenhum assassinato, nenhuma defesa a partir de princípios preconceituosos. Apenas se o inimigo viesse denegrir sua pessoa, e no caso de Neemias, o próprio templo do Senhor. Então estavam já aí autorizados por Deus para se defender com armas, com tudo aquilo que um exército, pessoas treinadas poderiam reagir contra inimigos. No caso do cristão hoje em dia, a primeira batalha, que é uma batalha extremamente desconfortável em certo ponto, é a batalha espiritual, em que nosso espírito, juntamente com a Trindade, lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aí sim, o negócio é muito mais pesado. Porém, nós temos em outros textos bíblicos, por exemplo, em Romanos capítulo 13, em diversos outros textos também, vemos que o cristão pode sim utilizar armas, ter um treinamento de artes marciais, de autodefesa, para assim vencer o oponente, caso a sua vida esteja em risco. Caso haja a possibilidade de não retirar a vida daquele que está sendo usado pelo demônio, aí sim a pessoa pode sair, se esquivar e ir embora tudinho. Mas se está defendendo sua família, defendendo a sua própria pessoa, seu filho, a sua esposa, ele pode sim, tá? Se defender contra um agente humano nesse sentido. Esse texto não está proibindo o cristão de se defender. É isso? Tá bom? Só uma rápida consideração. Bem, portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, os quais nos atacam. Você vê aqui. Bem, eu vou fazer uma rápida consideração a respeito desse ponto aqui. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu, foi expulso de lá. Ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Bem, o termo Lúcifer, ele foi cunhado por um tradutor chamado Jerônimo, tá certo? E eu coloquei aqui no grupo do WhatsApp, e eu vou passar aqui para vocês, sobre essa palavra, Lúcifer, tá certo? Bem, o nome Lúcifer aparece na Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Na ACF. Infelizmente, ainda existem alguns erros bíblicos de traduções, mas que não afetam exatamente a essência da tradução ou da compreensão em si do texto bíblico, tá certo? Postei uma imagem da lição no grupo, onde a imagem da lição aparece o nome do anjo caído é Lúcifer, como você pode ver aqui, tá?
é um grande erro, um grande mito. O nome do anjo caído, né, não é Lúcifer, tá certo? Mas, infelizmente, as religiões cegam a si mesmas. Foi Jerônimo que traduziu a Bíblia do grego para o latim, ao traduzir Isaías capítulo 14, versículo 12. Jerônimo traduziu estrela da manhã por Lúcifer. Então, o que aparece lá no hebraico é estrela da manhã. Aí ele traduziu para o latim, para o seu idioma, como Lúcifer. Mas o hebraico quer dizer apenas estrela da manhã. Não há base nenhuma para falarem de um ser inventado no quarto século da era cristã chamado Lúcifer, que seria o príncipe dos demônios. Repito, Lúcifer não é o nome de Satanás. Lúcifer não é nome próprio. A palavra em hebraico traduzida como Lúcifer não está correta, tá certo? É tanto que outras traduções como NVI e outras traduções da Almeida não tem o nome Lúcifer, apenas na ACF. O mais correto para traduzir esta palavra hebraica é o planeta Vênus, tá? Ou estrela da manhã. Essas são as duas melhores traduções do texto bíblico. Então, e essa palavra também, que foi traduzida para para aquela época, não aparece em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, essa palavra hebraica, usada por Jerônimo para traduzir por Lúcifer, mas essa palavra deve ser traduzida por estrela da manhã. Então, o nome de Lúcifer, o nome de Satanás ou do diabo não é Lúcifer, tá certo? Continuemos. Só foi uma pequena explicação. Ponto 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Então, nós vamos aí começar a entrar no tema, no subtema, ou no tema que já falamos já um tempo atrás, e sempre voltamos a repetir, a batalha espiritual. A batalha espiritual era procura nos ensinar a resistir no dia mal, né, naqueles dias terríveis, tendo sofrido tudo, fica firme. Efésios capítulo 6, versículo 13. Ponto 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Só um minuto aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, é realmente a fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É por isso que o ponto central é muito importante. Tá? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, ou seja, retirar, acabar, extinguir a fé. A base de tudo é a nossa fé em Deus. Ponto 4 do tópico 1. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Quando nós realmente estamos lidando com isso, com um desafio, né, com um momento de uma tribulação, as armas realmente são espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Aí você vai ver depois. O inimigo ataca com a arma do escárnio. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. O inimigo usa como arma as astúcias. O inimigo usa como arma as ameaças. E ainda eu quero destacar aqui, entre as armas que o inimigo usa, que são várias armas, não é isso? Mas no tópico 2, no ponto de número 5, tá? Nós vamos ver aí que o inimigo ele vai confundir, tá? O ser humano através das astúcia. Você vê isso que aconteceu com Eva, não é isso? Pela astúcia. Então nós temos aqui, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentaram fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estão fazendo uma grande obra, não poderem descer. Neemias capítulo 6, versículo 3.
eu tenho aqui algumas informações a respeito de astúcia. Exemplos de astúcias que podem derrubar o cristão. Primeiro exemplo, vou dar 7 exemplos. Primeiro exemplo, confundir a mentira com a verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Como disse no caso de Eva. 2. Deturpar as escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 6. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao versículo 14. Fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Quinto, fazer acusações. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Semear incredulidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Sétimo, promover ideologias satânicas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Esse ponto, como uma das astúcias que eu já citei para vocês, promover ideologias satânicas ou anticristãs, é o ponto mais importante e que vai responder aquela perguntinha que nós fizemos. Quem são os samaritanos? Hoje os samaritanos, dentro não só do mundo religioso e do mundo político e social, são organizações não somente religiosas, como Testemunho de Jeová, Espiritismo, Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas neopentecostais, mas também os líderes políticos do STF e de partidos ligados ao PT, PSOL, PCdoB, Partido Rede e a partidos que se misturam ao centrão, dando mais força à ideia socialista que vem aos poucos, no decorrer do tempo, também se fragmentando, se dividindo para se reconstruir num tempo futuro. Então, os samaritanos são esses grupos também, em um sentido figurativo, como aplicação da lição. Então, nós devemos realmente ter muito cuidado com esses samaritanos, com esses partidos que fingem se preocupar com as minorias, com os pobres, mas na verdade querem apenas estabelecer o caos e a desordem. Voltando um pouco aqui à lição, quero explicar uma coisa a vocês. Aqui no ponto 1, que eu acabei de esquecer, mas eu me lembrei. No ponto 1 nós temos aqui, ó, a Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques, né? Nós temos algumas classificações de seres espirituais. Nós temos aqui os principados, potestades, príncipe das trevas, hortas espirituais. O que é isso? Essas classificações. Bem, eu estou aqui com a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, de Douglas Batista, na página 150, na página 151. Aí ele traz aqui a informação do que realmente são essas classificações. Aí eu vou passar para vocês. Bem, principados é a forma plural do grego arque, com a ideia de primazia de poder ou domínio. Então, principados são seres que têm poder e domínio no mundo espiritual, tá certo? Não no reino de Deus, mas no mundo espiritual. O termo potestade é o plural de exousias, que denota liberdade para agir e autoridade para presidir. A expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre quanto na esfera espiritual. Príncipe das trevas significa literalmente governantes do mundo que, ao lado de Satanás, governam sobre a atual ordem mundial, organizada em rebelião contra Deus. Eles também são chamados de os dominadores desse mundo tenebroso, o que pode ser referência ao título de príncipe deste mundo que Jesus atribuiu ao diabo. Bem, como a declaração de João de que todo o mundo está no maligno, que todo mundo está no maligno. Já o termo as hostes espirituais da maldade compreende-se como vastas hostes de demônio que servem aos propósitos iníquos de Satanás para a destruição geral. Então, esses são o significado preciso dessas nomenclaturas, dessas classificações.
E dando continuidade, tá? Ao nosso tema, nós temos aqui: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Bem, essa é o último tópico. Nós já falamos sobre o tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. E o último tópico poderia ser respondido com um texto bíblico. Esse texto bíblico aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, tá? Qual o segredo de Neemias e como vencer as oposições à obra de Deus? Apocalipse capítulo 12, versículo 11 responde a estas perguntas. Diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, é através do sangue do Cordeiro, levando em conta a obra, o sacrifício, os méritos, a ressurreição, a pessoa de Cristo e a palavra de Deus. Assim nós conseguimos vencer as oposições à obra do reino de Deus. E também este é um dos segredos dos profetas, e um segredo que a Bíblia nos ajuda a compreender. Então, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Os judeus venceram pela oração. Então nós devemos realmente continuar orando para que Deus continue nos abençoando e assim esse segredo ser aí passado para todos os irmãos e irmãs, tá certo? É um segredo que realmente apenas o povo de Deus pode experimentar. Através do sangue do Cordeiro, nós podemos ter vitória sobre os ataques do inimigo que tenta aí nos desviar da obra do Todo-Poderoso. Então eu creio que esse comentário ajudou e nos ajuda a compreender a lição bíblica e a responder algumas perguntas e questões que nós precisamos aí compreender bem para assim evitar de cairmos em tentação. Então, como vencer a oposição à obra de Deus? Simplesmente venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, se Deus permitir, iremos dar continuidade a outros vídeos. Se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo. Se assim Deus nos permitir, nós iremos continuar a trabalhar e a trazer mais informações para a sua EBD. Um forte abraço, Deus abençoe.